Oi para você, 20 de janeiro de 2025, segundona, a gente está aqui com a energia da semana, que é esse balacobaco que a gente faz toda segunda-feira para entender como que vai ser a nossa semana em três aspectos, campos físico, mental e espiritual, cujo intuito é um direcionamento. Portanto, junta o que você já viveu, a tua experiência, junta os teus sentimentos e o que você está vendo por aí. E aí você faz um compilado com essas informações que são tuas, mais o que a gente traz aqui, e aí a gente estuda, né, o que a gente pode fazer enquanto coletivo, mas no campo individual. Portanto, para tanto, a gente usa três oráculos, né? Santa Sara de Cali, o oráculo dos orixás e o oráculo tradicionalzão, que é aquele que você compra um chiclete e ele vem junto. Mentira! Mas é isso, né? O que a gente já estudou aqui, né, de novembro para cá, que dezembro ia ser muito rápido, que janeiro ia ser esse vale onde a gente não está entendendo, é coisa qualquer, e que fevereiro ia trazer novidades para a gente no aspecto de sustinho. Vocês estão achando que é brincadeira? Continua, tá bom? Então tá bom. Ó, campo físico, só para você ter uma ideia, para essa semana, é um campo que vai trazer para a gente uma urgência de relativizar e de resolver as nossas questões individuais. Então vai ter treta, tá? Que delícia! Essa treta, ela vai acontecer de forma que traga para a gente um convite de reavivar as nossas verdades, de cortar padrões, de entendimento do que está acontecendo versus o que eu preciso da minha vida. É meio que cansei, tô a fim de renovar aí os meus processos e as minhas histórias, enfim, e é isso que está sendo ofertado. A grande maioria dessas situações vão espelhar ou reverter nas nossas situações relativamente sociais. Pode ser familiar também. Então tem coisa para a gente se desplugar, né? Que é o grande desafio de nós humanos. A premissa básica que a gente não aprendeu é dizer não. Então, o que acontece? Se eu entendo que essa semana o aprendizado é para eu me recolocar diante do que eu quero, posso, consigo e entrego, se a gente entender essa parada certinha, a gente vai perceber com docilidade a vida e tudo que ela está trazendo para a gente e todos os ganhos em relação a esse posicionamento. Então, tem gente que vem, por exemplo, fazer a leitura de semestre comigo e descobre que lá nos processos karmáticos, familiares, antigos, arcaicos, dos avós para trás, que tem uma vírgula que não foi resolvida e que traz essa estrutura para os pais e que, portanto, entrega para a gente, porque as pessoas lá atrás, principalmente aqui no Brasil, elas não tinham condição de entender a própria história. Então, o processo de karma é esse, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, se reposicionar em relação mais à família e à sociedade é o ouro que a gente vai ter que garantir. E vai ter que garantir mesmo. Então, é assim, você vai ser forçado a olhar para coisas que você não está afim ou de enfrentamentos que você falou, não vou me incomodar com isso. Vai rolar, tá? Porque tá todo mundo se desenvolvendo. Pode ser que na consciência e muitos mesmo na inconsciência. Então, a pegada para essa semana é essa, tá? No campo mental, que é esse que conecta tudo que eu sinto, tudo que eu recebo versus o que eu presencio de forma prática, vai trazer para a gente quase tudo no campo espiritual, os nossos medos, desafios, anseios, processos interiores, coisas que estão no nosso oculto, na nossa caixa preta, que de alguma forma vão manipular é ruim, mas que vão manifestar, então, o nosso sentimento de, cara, eu não tô mais afim de fazer isso. Não tô mais afim de pagar social. Não tô mais afim de ir na festa com os amigos e ouvir fofoca. Ouvir o outro, né, criando uma situação que não é condizente mais nem com a minha história, nem com aquilo que a gente está vivendo e nem com aquele momento. Então, assim, o campo mental vai trazer pra gente uma sorte de novos caminhos que precisam ser trazidos para o campo mental, para o campo físico e para a prática, então, da nossa experiência. Como eu falei para vocês, a didática dessa semana é aprender a dizer não. Eita pau, né? Então, o novo caminho, essa nova estrutura, vai trazer para a gente uma segurança de corpo, mente e alma, de que sim, eu estou no lugar, que eu posso transitar, mas que nem tudo mais eu preciso engolir a seco, goela abaixo. Tá? Pega essa estrutura e coloca na tua vida, tá bom? O campo espiritual, e eu já sei que se o campo mental está ofertando coisas no espiritual para uma prática física, eu já sei que o espiritual está se modificando também. Então, por exemplo,
Medo. O que o espiritual traz pra gente essa semaninha, assim? É uma semana de renovação, de caminhos novos, de quebra de contrato, de quebra de padrão, mas, sobretudo, dessa quebra da inércia que a gente vive, de que a gente não pode fazer aquilo, né? Porque o outro vai falar. Se eu solto um peido mais alto, porque o outro vai relinchar. A história do outro não necessariamente precisa direcionar a minha história. E é isso que a gente não sacou ainda, que o processo ele é individual, pequenas capivaras raivosas. Né? Falo como alguém que galgou esse lugar? Não, eu tô aprendendo também. Mas eu já me percebo surfando nas situações e relações, porque tem coisa que, cara, eu ignoro com sucesso, assim. Eu tô me sentindo muito orgulhoso, assim. Agora é uma merda, sabe por quê? Porque você precisa conviver com essas pessoas para entender essa nuance da dificuldade delas e para praticar na tua história. Então dizer não é falar, viu, eu não quero mais falar sobre isso. É ignorar com sucesso, meu amor. É ignorar com sucesso. Agora, se a treta, fofoquinha, tumulto, confusão, dedo no olho, gritaria, tijolada, bater no teu emocional, aí volta o que a gente está dizendo aqui. Preciso parar, refletir sobre aquilo, falar sobre aquilo e trazer para o meu campo emocional perguntando, e é perguntar mesmo, por que eu me senti assim, ofendido, chateado, triste, blá blá, em relação a X. Aí a gente vai ter um direcionamento que vem para o mental, que é o que a gente já leu, que vem para a prática, que em suma diz, aprenda a dizer não, tá? É uma semana que no campo espiritual vai trazer uma série de modificações na nossa vida. Da mesma forma, eu não vou ter controle nem você, a gente vai ter que aprender a lidar com isso de uma forma amigável para a gente não sofrer, porque a dor do outro é a história dele, né? E esse é o caminho que a gente vai ter essa semana. Então não sejam teimosos, né? Parem de ficar achando que lá na frente é melhor, que lá na frente não sei o quê, que o cara vai livrar o corpo, né? Coletivo, trazendo informação. Esquece isso, cara. A tua conexão, ela é única, ela é indefinitivamente responsabilidade tua, e o cara que tá lá, ele quer ganhar alguma coisa. Entendeu? Merda. Tá, a energia da semana é essa, gostosinha, faz a lição de casa. Não precisamos levar a ferro e fogo, mas precisamos o quê? Nos posicionar. Tá bom? Vou deixar um convite na sequência da energia da semana, que é uma leitura de 10 campos para você entender o teu passado, o teu presente, né, do seio familiar, o que os teus pais trazem dos antepassados como uma prática individual, o que eles entregam como um campo de prosperidade, e aí sim, qual que é a tua história, o que você tem que resolver real, você com a tua estrutura, espiritualidade, né, o teu processo ancestral e de ancestralidade, e, enfim, de uma forma prática. Então vem fazer a tua leitura e para de frescura, tá bom? Beijo, boa semana, tamo junto. É nóis.